do intervalo bem grande da última live. Hoje, 21 de abril, a gente espera continuar fazendo mais seguido, né? E hoje abordando um tema que está muito em voga, que está muito latente nas redes sociais, que é a questão do Red Pill. Fica até difícil para mim, pelo duro aqui do Garrão do Brasil, né? Pronunciar isso aí. Mas temos aí, né? Vamos dar começo aqui, vamos conversar com o nosso técnico aqui, o Auridian, um cara que sabe tudo da internet aqui, né? O professor Paulo, também, o Auridian também professor, aqui, né? Dando início à nossa live pedagógica. Eu sou o Rodrigo, o Paulo, o Auridian. Uma live para a gente falar temas locais, nacionais e mundiais, né? E aqui, feito por nós aqui. Principalmente aqueles que têm influência na escola hoje em dia, né, gente? Esses temas que nós vamos trabalhar, geralmente, é aqueles temas que é debatidos em sociologia, geografia, história, né? É coisa do dia a dia, né? Quer queira, quer não, vai ter uma certa influência nas nossas vidas, né? Então, geralmente aqueles temas que nós pensamos que sejam relevantes para nós debatermos aqui e debatermos em sala de aula, né? Você pode concordar ou não, talvez, mas dá uma olhadinha, ver o tempo que a gente está falando sobre o assunto e tenta acompanhar. É isso aí. Como é que a gente podia começar então? Então, gente, nós estamos aqui direto da chácara do nosso amigo Rodrigo, aqui no aeroporto de Bagé, para as possibilidades do aeroporto de Bagé, né, com essa vibração maravilhosa. Temos aqui também nosso convidado especial, Dr. Campari, só ele assim, né? Então, esse assunto, Red Pill, Blue Pill, né, esses assuntos têm se tornado bastante relevantes, né, na nossa sociedade hoje, nos meios de comunicação, né, e tem aparecido também no Fantástico, na Globo, nos grandes meios de comunicação, devido à toxicidade do assunto, né, de colocar o homem, né, como um cara tóxico, machista, né? E o nosso objetivo aqui é analisar a coisa friamente, né? Uma pena que nós não tenhamos nenhuma representante do sexo feminino. Nós estendemos até o convite, nós não conseguimos. Ela não veio. Em cima da hora, mas é um assunto bastante relevante. Nós vamos nos debruçar alguns minutos sobre o assunto. Mas eu acredito, assim, para começar, eu acredito que esse assunto do Red Pill até agora tem dificuldade de... Não tem uma versão brasileirada para isso? Tem várias versões. Pílula vermelha e pílula azul, né? Tem várias versões no Brasil. Tem várias adaptações. No Brasil, por exemplo, a gente tem que ver aqui, tipo, a história. Começou com o Orkut, né? Teve influência, tu viu aquele vídeo do Normose, deve ter visto que esse movimento antifeminista deve ter começado lá para os anos 60, né? Mas aqui no Brasil, com o movimento da internet, veio ganhar força mesmo com o Orkut. Em comunidades em grupos de comunidades do Orkut em si, que diziam, tipo, como as mulheres pensam, do que as mulheres gostam, tinham várias comunidades lá, né? E veio ganhando força. Tinha pessoas com críticas ao feminismo e tudo mais. Aqui é os dados, né? O dato em si antes e depois do Orkut, esse movimento na internet em si. E depois veio os chans, né? Depois veio uma coisa que a gente, claro, a gente falando da parte histórica, né? Esse conceito de pílula vermelha e pílula azul, ele surgiu com aquele filme, o Matrix, né? Se tu tomasse a pílula vermelha, tu ia ver o mundo como ele realmente é, né? Então, o movimento ele coloca assim, ó, que se o homem, né, começar a adquirir, assistir e debater o assunto do Red Pill, ele vai ver o mundo como ele é, né? Duro, frio, amargo, né? Mas o que a gente sabe é assim, ó, assim como existem bons homens, existem boas mulheres, existem maus homens e existem más mulheres, e tem relacionamentos que vão funcionar bem para ti, que não vão funcionar bem para ti. Então, o mundo, ele não tem duas mãos, ele não é digital, né? 0 e 1.
Né? Ele não é totalmente zero, ele é totalmente um. Ele tem um talvez, um portanto. Né? Eu acho o seguinte, assim, ó, agora para trazer mais para o assunto histórico, como tu bem ressaltaste, eu acho que essa questão é uma questão de ordem mais complexa e menos simples do que a gente imagina. Porque eu acho que, por exemplo, isso tem uma raiz histórica mais profunda lá, principalmente do pré-Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial, onde as mulheres e o capitalismo, né, ele teve que abrir um campo de trabalho, de nicho, para as mulheres entrarem nisso aí. E a nossa cultura sempre foi mas ela sempre propiciou a cultura do homem provedor, o homem que vai ao trabalho, que vai à caça, digamos assim, e a mulher que fica em casa, que fica cuidando dos filhos, da prole, tá? E da educação familiar. E o homem tinha um lugar de destaque nessa sociedade. Com o final da Segunda Guerra Mundial, os postos de trabalho, que já tinham sido ocupados em grande parte pelas mulheres que ficaram cuidando das famílias e nas empresas, tá? Provendo agora elas o sustento e os homens na guerra, os homens voltaram da guerra e aí já tinha esse lugar ocupado e as mulheres não saíram, entendeu? Então aí já começou a surgir uma mudança estrutural no modelo societário, entendeu? Uhum. E aí muitos homens, o homem que era o provedor, que era o macho que provinha, né? Então já teve um primeiro choque, né? E eles não conseguirem aceitar isso aí, e aí já teve os problemas, e aí começou, se não me falha a memória, Lídia, já havia os primeiros movimentos do homem. O homem que estava perdendo lugar ou estava se sentindo ameaçado. Olha aí uma chavezinha muito utilizada em muitos segmentos dentro do sistema. O medo. Tá? O medo. O medo, a gente cria um ressentimento e culpa sempre alguém. E aí, o que se achou na época foi o feminismo exacerbado das mulheres, ameaçando o lugar, tá? já predestinado à época para o homem, entendeu? Tem uma coisa a colocar a respeito, Lídia, sobre isso? Não, essa parte assim, tipo, mais tipo, histórica. Mais que avança para antes dos anos 2000, né? Não sei me aprofundar muito, né? Essa parte pré-anos 2000, né? Pré internet, né? Porque eu vejo mais que como se fosse uma espécie de era híbrida moderna, guerra híbrida moderna. A guerra que eles chamam muito, a extrema direita chama de guerra ideológica. Mas, gente, isso aí é o seguinte, ó. O capitalismo, quando ele entra numa crise, tanto material quanto uma crise material do capitalismo e suas mudanças trazem crises morais, sociais e morais, no sentido de valores. Há uma quebra de valores, uma mudança de valores antigos e aceitos, que era do status quo, e aí começa valores novos, entendeu? A mulher entrou no mercado de trabalho, ela começou a vestir-se com roupas mais que eram só dos homens, tá? Então isso aí começou a dar uma certa insegurança ao homem, entendeu? E um certo empoderamento, e que bom que seja assim, das mulheres, né? Só que isso aí mudou, isso aí demora um tempo, tá? Há uma aceitação disso aí com o tempo, né? Mas quando há uma crise capitalista, quando o homem todos os empregos, por exemplo, a empregabilidade afeta todo mundo, tá? Só que afeta os homens também e as mulheres, mas isso aí dá, né, esse momento de crise do capitalismo, há um momento de exacerbação, volto a dizer, do medo das pessoas, tá? O homem fica e as mulheres mais. Isso aí, e eles, porque tinham um lugar cativo dentro do sistema de provedor, ao sentirem-se ameaçados, eles recorrem à culpabilidade de algum grupo determinado. Sim. Tá? Se tu vai para a Europa, por exemplo, lá onde o capitalismo está em crise também,
há uma crise aguda do capital, há uma certa xenofobia e aversão ao estrangeiro, ao imigrante. Tá? Então, eles acreditam que quem está tirando o emprego deles é o imigrante. Tá? Então, uma certa xenofobia, um ataque a estes. E no caso, e também no caso do homem, no caso do Brasil, tá? Isso aí é os homens se sentindo ameaçados no seu emprego, na sua capacidade de liderar, entendeu? Então eles acham algum grupo. Então, como as mulheres hoje têm muito entrado no mercado de trabalho, né, que competem, de certa forma, com os homens e se sentem ameaçados. E eles vão culpá-las. Né? Quer dizer, não são todos, vão culpá-las, não. Há uma tendência, e principalmente do uso político. Por vezes, já só para terminar, para dar a palavra para o Paulo e para o Auridian, muitos, sabendo disso, muitos sistemas de fora do nosso país, sabendo disso, podem utilizar isso como uma guerra híbrida. Ou seja, rachar a sociedade por dentro para melhor dominar. Nossa sociedade hoje já está bem rachada, né? Mas o que eu vejo assim também é a questão assim, vamos formular uma palavra nova, uma tretização, né? Uma tretização, criar tretas, né? Não sei se existe em português, claro. O nosso colega Auridian da comunicação, né? Talvez ache uma palavra melhor, né? Mas de gerar essa treta aí exatamente para te ter like, para te ter visualizações, né? E tu ganhar dinheiro. Porque muitas pessoas entram com essa palavra nova e coach, né? Coach de relacionamento, coach de finanças, coach de casamentos, coach da maneira como tu vai te vestir, como um nicho de tu ganhar uma grana, né? Destruir o homem como ele deve se comportar. E muitos desses coaches, ditos coaches, né, influencers, né, colocam na cabecinha do homem que a mulher não presta, que a mulher vai te deixar assim que ela conseguir um cara melhor do que você, que ganhe mais do que você, ou que possa ter, ou que tenha um capital social, né, maior. E aí eles colocam o homem, como assim, ranqueiam o homem em várias categorias, né? Aquele cara bonito, alto, shapeado e com grana, né? Ele vai ser o Shed, né? Aquele cara que o status mais baixo, né? Ser um beta provedor, né? O Miqueinha, ele sujeito bom, né? E a mulher, ela vai na ideia deles, não é minha ideia, gente. Não vamos confundir, né? A gente está só conversando. Claro, com certeza. Né? Não é nossa ideia. Nossa ideia é confrontar todas as ideias. Então, me perdi um pouco. Vamos voltar à ideia inicial. Então, eles colocam assim, o homem provedor, né? Ele está em busca de um ótimo relacionamento para poder casar com uma moça legal, né? E ter uma estrutura familiar. Já muitas vezes o Shed não. O Shed quer só aquela emoção ali, aquele encontro e parte para outra. Tá? E muitas vezes a moça só quer aquela emoção com aquele cara bonito, shapeado e tal, e vai ter tantos relacionamentos quanto possíveis que ela conseguir com esse tipo de cara. Quando ela ficar mais velha e ela não conseguir mais esse homem alto, bonito, empoderado, enfim, ela vai aceitar, né, que ela estiver lá pelos quase 30 anos de idade dela, um cara normal, né, para poder com ele constituir uma família. Seria mais ou menos isso, dentro dessa tretização, né? A treta é importante porque, no caso aí, quem sabe utilizar essas divisões que existem inúmeras dentro da sociedade, né? E trabalhar bem os medos das pessoas, isso para alguém que tem uma forma assertiva e um bom papo, digamos assim, isso atrai likes e, obviamente, algum ganho financeiro, né? O que está acontecendo no mundo hoje, em todos os lugares, é o seguinte, cara. No mundo não, sim, no mundo, de forma geral, é que eu volto a dizer, às vezes eu me sinto até mal de bater sempre nessa tecla, que é uma crise muito agudizante, uma das piores crises do sistema capitalista. Tá? E essa crise que
que tem como seu ápice a questão material, né, ela desencadeia um montante de crises menores do que diz respeito à valorização das pessoas na sociedade. Então, há uma crise do homem, há uma crise do feminismo, há uma crise do racismo, há uma crise ambiental, tudo atrelado a uma crise do capitalismo. Entendeu? Como a gente viu nos períodos pré-Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Com a ascensão, com a crise do capitalismo e a ascensão do fascismo, entendeu? Não obstante essa crise, esses movimentos, tipo Red Pill, a grande maioria deles estão atrelados à extrema-direita, né? Que é compreensível. É compreensível porque tu dá uma explicação fácil para aquilo que é mais complexo. Entendeu? Então, as pessoas se atrelam a isso aí. Ninguém quer ouvir, muitas vezes, até a nossa explicação. A nossa explicação, porque não é a nossa explicação também, é uma forma da gente interpretar. Como a gente enxerga. Como a gente enxerga. Só que isso aí é a síndrome do nosso tempo. Então, eu acredito que infelizmente isso aí veio para... não que ela só fique, mas em ela perecendo virão outras. Entendeu? A gente está num momento de crise. E esse momento de crise, a gente não sabe para que lado vai. Né? Inclusive, aí colocamos a violência nas escolas, que é outro assunto que agora permeou muito os meios sociais e a mídia social e a mídia como um todo. Aliás, diga-se de passagem, acredito eu que não era para tudo isso. Acredito que também isso está sendo impulsionado, aquilo que o Auridio falou. De certa forma, isso pode ser utilizado como uma guerra híbrida para dividir mais a sociedade, causar um certo medo, pânico, para que sempre apareça alguém para nos proteger ou nos salvar. Então, eu acredito que o Red Pill é só um sintoma de uma crise muito maior de valores, uma crise moral, de uma mudança muito rápida na civilizacional que a gente está passando. E, Rodrigo, e tu acha assim, nós temos essa crise de valores, mas a nossa sociedade ela vem mudando bruscamente há várias décadas, né? Nós vamos pegar, por exemplo, a sociedade dos anos 60, a família, a igreja, os meios de produção, a sociedade era uma. Nos anos 70 ela foi outra, nos anos 80 outra, 90 outra, 2000 outra, agora nós estamos em 2022 outra. Há uma tentativa muito grande, eu vejo assim, dos mais tradicionais, da ala mais conservadora, da ala mais extremista, né? Embarrar toda essa caminhada, toda essa modificação que tem ocorrido na sociedade. Tanto do feminismo, né, como as conquistas das mulheres, tá, como as conquistas dos ditos trabalhadores, as conquistas dos homossexuais, né, enfim, de vários grupos minoritários, né? Podemos colocar aí a questão indígena também, né? Conquista de terras por eles. Tu não acha que essa tentativa de barrar toda essa crítica em si, que tem ocorrido dentro da sociedade, todo esse movimento, tem a ver com esse encrudecimento das extremas? Não, o recrudescimento das extremas é sintoma de defesa, é um sintoma disso que tu falou. De impedir novos avanços. Não. Sempre vai ter. Porque olha só, se tu entrou numa crise, está todo mundo ganhando, quer dizer, nunca teve todo mundo ganhando. Todo mundo ganhando. O capitalismo ele vive de sobressaltos. Ele tem um ápice de bonança, ou melhor, ele tem uma certa tranquilidade pelo tempo, um ápice, uma crise, depois ele faz a curva inversa em um determinado ciclo de bonança. Agora não. Mas ele sempre viveu em crise. É como um cardiograma. Agora as crises estão se sucedendo mais rápido. E a sociedade não sabe como se virar nesse momento de crise.
Por quê? Porque elas estão vindo muito rápido e com mudanças muito drásticas. Obviamente, se tu olhar para trás e logo tu perceber que em um determinado momento de bonança era melhor, era melhor no passado. Então a minha tentativa é olhar para o passado e querer resgatar aquele passado para conservar o mínimo de tranquilidade e de previsibilidade, coisa que tu não tem hoje no futuro. Sim. Então, por isso que a gente tende a ser mais conservador. E aí as teorias conservadoras estão sempre querendo voltar ao passado. Porque também o modelo hoje, ele não está te dando uma boa perspectiva de futuro. Porque antes, se eu estudar, eu vou ter condições de uma empregabilidade boa, eu terminei no ensino médio, fiz um curso de datilografia ou de informática, eu tenho algum lugar garantido. Sim. Hoje, o jovem está sabendo, trazendo para a escola, agora um pouco puxando brasa para o assado, o jovem olha para a escola e vê pouca perspectiva no futuro. Sim. Entendeu? Então, ele vai, e aí a pessoa fica, a sociedade fica numa intranquilidade terrível. Isso é no mundo inteiro. A gente não sabe para onde a gente vai, né? Não, isso a gente não sabe. E principalmente para as pessoas, a gurizada que tá entrando agora no mercado de trabalho, do jeito que está, aliás, nem dá para se dizer que é uma selvageria gigantesca, né? Eu fico impressionado, eu fico triste de ver o que está se avizinhando para a Aquele juventude. emprego que tu entrava nele, ficava até te aposentar, isso tá Não, isso aí já isso aí. não, acabou. Então, olha só o que nós estamos falando. Acabou de falar. Aquele emprego. Então, aquele que tinha no passado. Sim, aquele. Então, aqui, o que eu tenho que conservar, o que era teoria conservador. Até mesmo o jovem fica muito suscetível ao discurso conservador. Sim, é o próprio jovem que por si próprio, por várias características, ele era rebelde, ele era... Porque ele tinha uma visão do futuro. Né? Ele vislumbrava alguma coisa mais conservador. E se tu for olhar essa parte dessas teorias em Auridian, tu vai ver que algumas delas, todo grande movimento, ele tem algo real, verdadeiro e bom, mesmo que no bojo ou atrás dele tenham essas armadilhas. Tipo assim, vou falar umas coisas que o movimento prega. Que o homem deve se preparar. Sim. Né? Se preparar, correr atrás, buscar uma formação, empreender, desenvolvimento pessoal, se arrumar, né? Sim. Procurar fazer uma atividade física, levantar peso, malhar. Isso não é ruim, né? Buscar ter uma boa condição física e mental, isso não é ruim, né? Te ensina como tu deve organizar a tua vida financeira, né? Alguns te dão dicas de como se vestir, né? Pô, isso tudo a gente nunca teve, né? Sim. Tanto quanto tantas informações disponíveis. Hoje nós temos. Na nossa época de jovem, a gente não tinha essas informações todas, né? A gente ia na escola buscar essas informações e muitas vezes na escola a gente não encontrava essas informações e ainda hoje não encontra essas informações. Então, por isso essa proliferação grande de coaches, tu não acha? Sim, coach de tudo. Ele se prolifera muito, se retroalimenta de uma forma assim que além de usar essas verdades aí, né, que não é só a pontinha do iceberg em meio a tantos absurdos, né, eles se retroalimentam com essa coisa aí. E sem falar deles usam, para espalhar a mensagem deles, não sei se eu estou escapando da coisa aí, da meada, eles usam muito, é uma explicação muito fácil, como vocês já falaram, né, e usando meias verdades. Isso atrai muito, cara. Vai ver isso comparar com a sala de aula, né? Eles praticamente vão usar uma linguagem facilitada, que é chamada gamificação, né? Muito usado sobre eles, com eles, né? Usar como se fosse um cientificismo, né? Não, parece ciência, mas não é ciência, né? O meu método aqui ele funciona. Eu tento, esses pick-up artistas assim que surgiram, tentava muito passar as ideias deles usando o cálculo diferencial.
sei se você já chegaram a dar uma olhada em algum material de um pick-up artístico aí. Eles tentavam aplicar cálculo diferencial integral nessas ideias deles. Você sabe o que é o cálculo diferencial integral? É matemática de universidade, que é tipo... Mais ou menos, por exemplo, tu quer saber como tu vai atingir algum objetivo, tu cria uma fórmula, um algoritmo para tentar atingir aquela meta. Cara, é cheio disso aí. É uma explicação que parece difícil a princípio, né, mas é só cientificismo ali. Fica fácil do pessoal pegar aquela... assim funciona científico. Eu vejo muito isso em vendas, assim, ó, tu tem um determinado número de perguntas que tu tem que fazer para o teu cliente, né, para poder fazer uma relação, uma amizade com ele. E tu pode usar isso em relacionamento também, né, para tentar começar um assunto com uma pessoa, né, e aí depois tu vai aplicando aquele passo a passo até chegar no final, que em venda seria tu vender um produto para alguém, relacionamento tu conquistar aquela pessoa, né. Sim, sim. Isso a gente pode ver como poder. Essa é a linguagem, né? A linguagem, a forma como tu utiliza a linguagem, né? A forma de te expressar, a forma de tu conquistar, passar a mensagem com alguma propriedade, né? E que ela seja uma mensagem fácil e acessível para as pessoas, tu copta, que tu deu uma esperança, que tu deu um norte para elas, entendeu? Sim. Não gostaria muito de dar esse exemplo, mas é um pouco que determinadas agremiações religiosas fazem hoje com grande poder, né? Então, fala aí. Inclusive, eu diria que esses movimentos em si, Red Pill, NoFap, todas essas tranqueiras aí, vêm de instituições assim que já estão desatualizadas, totalmente datadas, né? Que querem manter o poder, né? Uma coisa que eu acho o seguinte, ó, como o sistema, tá todo mundo meio que já tendo que eu falando do sistema, mas o status quo, ele, por exemplo, a gente vive numa sociedade, agora vocês estão falando, baseada na ciência, né? Onde foi prometido que através da ciência, do ensino, da qualificação e do estudo, a vida de todo mundo ia melhorar. Né? Nós íamos chegar, tu mesmo que está dando aula agora também de sociologia, nós íamos sair de uma sociedade primitiva, íamos passar por uma sociedade filosófica, da sociedade filosófica nós íamos atingir a sociedade científica, e aí era o auge. Inclusive nós íamos deixar do pensamento religioso, mítico, para quase que uma religião da ciência. Porque a ciência dá a solução para todas as nossas vidas. Né? E aí isso não se atingiu a uma crise uma coisa que eu não gosto muito de falar, porque é um pouco de besteira, mas para que vocês entendam do tal pós-modernismo. Tá? Que é uma bobageira também, não modo de ver. Tá? Isso é um processo único. Aqui não sei onde vai dar, mas eu já tenho minhas desconfianças, infelizmente. Não são boas. Tá? É uma crise do próprio sistema no que diz respeito às suas ideias, ao seu modo de vida. E as pessoas estão querendo em qualquer lugar, volto a dizer, que dê um porto seguro. A juventude está... Então qualquer um que venha com um discurso bom, com uma bela cantada, com a boa dialética, que fale aos ouvidos dela e dê alguma esperança, e principalmente, porque a gente está vivendo, quando a gente está numa crise dessas aí, o que mais surge dentro da sociedade, que é mais premente, é o medo. Porque tu pega uns alunos nossos, o que eles têm ali? Eles têm um medo do futuro desgraçado. Eles não sabem o que vão fazer depois que sair daqui. Mas isso aí eu também tinha. Sim, mas naquela época tu tinha do norte, se tu estudasse. Sim. Tu tinha uma previsibilidade, uma esperança previsível. Esperança do futuro. Isso, tu Hoje tinha. nós precisamos de um Messias para nos dar. Isso, exatamente, Paulo. Por isso esses movimentos, como é que eu vou dizer, são movimentos tipo seita, né? Conseguem tantos adeptos, não? Sim, mas tu vai, isso aí não podemos tirar das pessoas. Uma das características do ser humano, que ele não é inconcebível para ele viver sem,
é sem segurança. Se tu não tem segurança na vida, tua vida vira uma agonia constante. Então a gente está vivendo um momento de insegurança terrível, tá? Em relação ao futuro, a previsibilidade mínima do futuro. Então qualquer um que puder me dar uma esperança ou colocar a culpa em algum outro pelaquela desgraça minha, eu me adero. Em Rodrigo e Alejandro, eu acho assim, ó, seria interessante assim, ó, eu soltar algumas pérolas aqui, né, para ver, eles pegam um exemplo, o movimento aceita, enfim, eles pegam um exemplo e colocam e generalizam esse exemplo. Né, só para nós termos uma ideia, para a gente poder ilustrar melhor. Então eu vou soltar algumas frases aqui, depois a gente conversa a respeito. O que vocês acham? Pode ser. Vamos ver aqui. Quanto tempo morando com meu namorado para ter direito aos bens dele? Bom, essa é uma das perguntas mais comuns que aparece por aqui, tá? Nesse caso, não há um período fixo. Coloca de novo aqui. Coloca aí para mim que eu não prestei atenção. Quanto tempo morando com meu namorado para ter direito aos bens dele? Bom, essa é uma das perguntas mais comuns que aparece por aqui, tá? Nesse caso, não há um período fixo. Tá, então eles colocam essa frase assim, ó, quanto tempo morando com meu namorado para ter direito aos bens dele. Então, muitas mulheres entram nesses sites de advogados, de coisas, que falam sobre essa questão da separação, né? Os caras pegam para fazer... Mas, só que eu vejo assim, não é só as mulheres que fazem isso com os homens, tem homens que fazem isso com as mulheres também. Né? Então não dá para generalizar só para um gênero esse tipo de argumentação. Né? Ainda mais colocar, todas as mulheres são pilantras, tu te cuida que elas vão te dar um golpe. Inclusive, esses red pills norte-americanos jogam com medo como geral lá dos Estados Unidos, jogam com medo deles lá. Porque muitos casamentos deles lá, o homem se ferra mesmo, assim, de acordo com as leis lá, né? Os pais não poder ver os filhos, né? Os filhos aí. A alienação parental chama-se isso, né? Tem muito caso de homens lá dos Estados Unidos que se deram mal, assim, em casamentos mesmo. Eles usavam, eu acompanhava nos fóruns antes, né, desse caso aí, tempo de Orkut e tudo mais. Na época mesmo, os caras já falavam do Robbie Williams, sabe aquele cara lá? Sim. Esse cara se lascou nos casamentos dele. Foi 5 casamentos, eu acho. Em todos os casamentos desse cara se lascou, né? Aí eles já falavam do Robbie Williams. E quando o Robbie Williams morreu, né? Aí, tá vendo? Eles já falavam desse cara aí, ó. Tudo isso por causa do casamento fracassados, que a mulher sugou a vida deles. Depois usaram aquele outro cara do A Múmia também, né? Que também passou mal aí, esqueci o nome dele lá, o Brendan Fraser, eu acho. Assim. É que tem várias leis, né, que foram criadas que beneficiam a mulher na situação do divórcio. Ou mesmo assim, ó, vamos supor que tu entre num relacionamento com uma menina que ela já tem um filho. Que o movimento chama de emissol. Então, essa conversa é muito contundente. Então, tu fica um determinado período com essa menina aí, de alguns anos, e a criança começa a ter uma relação contigo, que é bem salutar de pai, né? E aí a menina entra na justiça, deixa de ti, deixa do cara, né? E entra na justiça solicitando uma pensão, tá? Porque tu seria tipo, como é que a gente chama? Progenitor. Não, teria tipo assim, um pai, só que claro, não afetivo, né? Da relação. Então a gente vê alguns tipos de casos, né, em que a mulher pega, né, uma porcentagem do recurso do cara. Então eles se apegam nisso aí para abrir, segundo eles, abrir o olho do cara para que ele não caia nesse tipo de situação, né, porque ele não venha cometer esses erros. Isso aí acaba gerando algum pânico nos meninos, né? E daqui a pouco muitos deles não vão se relacionar mais, não vão buscar ter um relacionamento mais. Que aí é outra parte, né? Que eles chamam do cara virar um monge, né?
O cara virar MGTOW. tá. O cara virar o tal do MGTOW. Uma das características que a gente está observando em tudo que a gente está discutindo aqui é a materialidade, os bens materiais. Sim. Né? Então vocês viram que, por exemplo, tudo está rolando em cima do quê? Do direito e da materialidade, porque sabe que o direito, que a materialidade confere a quem tem o direito à propriedade um certo poder. Entendeu? Então hoje a nossa sociedade é uma crise, eu volto a dizer, uma crise sistêmica, tá? Que faz com que tudo que gira em torno da propriedade, porque nossas vidas, gente, a nossa vida é pautada Em dinheiro. desde a vida uterina nossa, é baseada no quê? Na propriedade, no ganho financeiro, no meu, não é. Então a gente, uma das coisas que a gente que pauta muito é essa questão da individualidade do sistema, que é do sistema capitalista, é próprio dele. Tá? E a questão da acumulação, de ter as coisas, e aí a gente entra em conflito, entra em litígio, porque eu quero mais, e se tu tá ganhando mais, então tu tá me ferrando, tu tá me prejudicando, e aí a gente entra nesse contencioso e a sociedade tá nessa espiral de conflito no mundo. Inclusive, uma das causas do conflito macro hoje, que depois nós vamos poder discutir em outro momento, a questão da guerra, é também por questões de propriedade, de acúmulo. Entendeu? Então, como o sistema está passando por uma crise de acumulação, isso se reflete inclusive nas vidas mais micro das pessoas, individuais, de casais. Né? Então, eu acho que é uma crise. Esse é uma faceta dela, essa questão Red Pill é uma faceta, assim como a xenofobia, como é a violência à mulher, que também está bem ligado a isso, e volto a dizer, as escolas, da sociedade de forma geral. Então, eu acho que nós não temos muita escapatória. E eu acredito que a sociedade não vai ser muito com leis para mudar isso aí, para sanar. Hoje nós temos uma série de leis, né, que vieram a dar proteção aos grupos que estavam sofrendo mais, né, como o grupo das mulheres. Não, sim, tem proteção, claro. Nós temos que ter essas leis. Só que muitas vezes o conservadorismo extremo, não é o conservadorismo saudável, que é o conservadorismo extremo, tá, cria exemplos, tá, mínimos, né, para contrapor algo que é salutar, né, como é o direito da mulher ter proteção contra o cara que realmente é bandido, que atenta para a vida dela, contra a vida dela, né. Aí eles pegam um exemplo lá de uma mulher que ficou com todos os bens do cara, que fez alienação parental, e tornam aquela ali a regra. E não, aquilo ali é a exceção. Vamos botar outra aqui para nós debater? Pode ser. Vamos ver. Essa aqui é muito interessante. Ele me mandou R$10. Bateu assim no de Lore, no caso do Dogão. A Lore foi uma garota que a gente perguntou, a gente foi bem simples, né? Quanto que o cara tinha que ganhar no mínimo para se relacionar com ela? Ela falou 20 mil. Quanto que para você o cara tem que ganhar para se relacionar com você? Mínimo. 20 mil compra uma bolsa. Financeiro, a gente fala, valor mínimo que o cara tem que ganhar. A gente quer números. A gente quer, ambição, não sei o que. Mano, número. O mínimo que o cara tem que ganhar mensalmente para você se relacionar com você. Ah, cara, pelo menos uns 20 mil, né? 20 mil por mês. 20 mil no mínimo, tem que começar por aí, né? Pra viver uma vida de qualidade, pô. E aí, gente? Essa aí é pra lascar, né? Pra ganhar 20 mil para se relacionar com uma menina. Quanto a média, a gente sabe que a média de renda no Brasil hoje, né, é R$2.000, né? R$2.000 a média, né? Então 98% dos brasileiros ganham até R$2.000. Né? Esse cara que ganha 20 mil, ele deve ser 0,5% dos mais ricos da hoje, população. né? É que, eu volto a dizer, né, o capitalismo permeia as relações sociais mesmo. E se tu for levar isso assim, Rodrigo,
esdrúxulamente, né? Imagina se toda mulher, né, quisesse se relacionar com um cara que ganhasse até 20 mil, nós estaríamos solteiros. Vai, eu vou ter que ser. Eu ia estar na metade do caminho. Eu acho que eu já tava Estava na metade do caminho. já tinha virado como é que é o Ia celibatário. ter que arranjar aí uma forma de ganhar mais. Eu acho Para completar esses 20. eu acho que é o seguinte, isso aí nada mais é que um discurso. O discurso. E é uma própria mulher que falou isso, né? Ela é uma coach que ela tem várias alunas, seguidoras dela. Exato. Mas Aí então aquele que eles pegam um exemplo e generalizam ele. Mas isso aí é uma síndrome do nosso tempo, da nossa era. Claro que E obviamente eles estão ganhando muito dinheiro com isso. sim, com certeza. Baseado na. Venda de livros, likes. Baseado na Isso aqui é frustração. um comércio. Baseado na frustração das pessoas, as pessoas procuram culpabilizar, fulanizar quem é o culpado pelo meu fracasso. Então, eu não aguento, eu não consigo conviver com o meu próprio, com um fracasso que também não é único exclusivamente culpa dele. Ele carrega uma culpa porque ele acredita que ele, por um mérito dele, né, ele teria que vencer, ele teria que ser o primeiro, porque a gente ensina isso nas escolas, viu, Paulo? Sim. A nossa família ensinou isso pra gente, isso permeia toda a sociedade. Né? Isso é um hábito cultural, tu buscar Isso. sempre as primeiras posições. Né? E aí E isso. genético também, né? Porque querendo ou não, a gente foi, pelo menos uma corrida, a gente ganhou na vida, senão a gente não estaria aqui, né? Bom, aí questão tá, a genética. questão evolutiva, mas aí tu vai entrar no discurso deles, tu tem que ter De cuidado com idade. isso aí, isso é um O darwinismo cultural. isso é um darwinismo equivocado, digamos assim, né? Porque não foi o mais forte que evoluiu, tão somente, foi o que melhor se adaptou. Exatamente. Então teve espécies mais, digamos assim, não tão fortes, não tão poderosas, que conseguiram se adaptar ao meio e resistiram, e progrediram. Então esse é um discurso meritocrático, que é da natureza do capitalismo, que escambou para um lado do como é que eu ia te dizer, do machismo, entendeu? Que no desespero, na ânsia da sua frustração, porque olha aqui, gente, ó, o discurso meritocrático prega que se tu não conseguiu foi por culpa tua. Exatamente. Que se tu não conseguiu é porque tu não estudou o suficiente, tá? Tu não te esforçou o suficiente, ou tu é burro. Entendeu? Então aquilo ali, o cara não vai querer aceitar aquilo. Tem uma outra escapatória. Qual é a outra explicação? A mulher, ela roubou o posto de trabalho de mim, tá? O imigrante roubou o posto de trabalho meu, tá vindo pro meu país, saindo daquela porcaria dele lá e vindo pro meu, roubando. Então a culpa não é minha, na realidade não é dele, só que ele não entende que o jogo do sistema não Quer jogar uns contra os outros. Não, o jogo do sistema é o seguinte, ele não vai... A meritocracia, só dele não é o que dá o checkmate se a vida dele vai ser ou não vai ser. Entendeu? Então, tem outras coisas que influenciam isso. Ele não entende. Então, ele não sabendo que o sistema corroborou para que ele não desse certo, ele vai achar uma culpa não nele. O sistema quer que ele se culpe também. Ele vai achar no imigrante, que veio de outro país. Então, se eu não conseguir chegar lá, foi o imigrante. Se eu não conseguir, foi esse monte de mulher que está roubando meu emprego no lugar dela. É lá em casa, é para cuidar dos filhos, e a sociedade era melhor. E aí dizem assim, a sociedade não era melhor assim antes? Era, para uns era. Sim. Entendeu? E aí acontece tudo isso aí. Por quê? Porque é uma crise. Os filhos estavam sendo bem cuidados, hoje eles não são. Não são, a mãe educava. A mãe educava. Isso. O pai saía para trabalhar. E só que tem outra coisa, o sistema... Tinha mais emprego. O sistema tirou a mulher, deu oportunidade para a mulher trabalhar, bom. No entanto, o que ele colocou no lugar não é tão bom o suficiente quanto a mãe que nos educava. Sim, quem vai cuidar das crianças, né? Uma creche o próprio sistema. Uma creche num sistema educacional falido. Entendeu? E uma creche bastante cara. E às vezes tu tá trabalhando e tu não consegue. E aí, nesse sentido, não é melhor do que a educação da mãe que tu tinha em casa?
Então, Mas por isso tu tem agora alguns direitos, tipo, a licença maternidade. Só que Paulo, desculpa te interromper. teria que ter uma redução de carga horária para a mãe ter mais tempo. Mas na crise capitalista, esses direitos que tu está falando, esses fundos sociais que serviriam para cobrir o caos criado. Não, para cobrir, assim, dar assistência para as pessoas, uma boa escola, uma boa creche, uma boa alimentação, uma boa educação. Isso custa dinheiro. Né? E custa dinheiro também para a mão do quê? Da iniciativa privada. Mas não necessariamente iniciativa privada, mas não produtiva, Paulo. Sim, exato. Para qual iniciativa privada? Financeira. Aí vamos para outra seara, para vocês verem como isso aí é um fosso, é uma coisa que é mais profunda que a gente imagina. Não, o que a gente vê é, nós teríamos que ter uma rede de apoio, né, para as crianças, principalmente, para que elas sejam educadas, né. As escolas de tempo integral no Brasil elas são escassas, né? Mas é uma boa saída, né? Não, se era uma boa saída. Mas agora, como há uma crise do capitalismo, há um assédio, como é que eu vou te dizer? Um certo roubo, uma pilhagem nos fundos públicos que seriam utilizados para merenda, para educação, para saúde. E aí, mais munição e mais gasolina para os Red Pill. Exatamente. Acho que eu estou me estendendo. Eu estou vendo aqui, já está em 45 minutos. Então, mas a gente ainda não tocamos na seara do incel, do nofap, né? Gente que é tão perigosa quanto esses perturbados aí, né? E nós não podemos chamar, apesar de eu usar, né? Essa galera, tipo, como é que veio sendo tratada, como é que nós vamos tratar esse povo, né? Que é inevitável, né? Pode ser pessoas que estão ao nosso lado, esse tipo de incel, né? Esse tipo de red pill. Porque o red pill é um termo bem abrangente, importado aí, né? Mas tem galera que compartilha dessas ideias aí, né? Sim. E a gente está lidando com esse tipo de gente o tempo todo. Porque se origina, todos nós já tivemos alguma desilusão amorosa. Sim. Né? Passamos por algum momento de dor. Porque toda separação ela tem causa dor, né? Sim, sim. Tá? Então, tu pega um exemplo lá, que a menina te deixou, lá que o menino te deixou, né? Enfim, tu sentiu dor por causa daquilo ali, e aquele exemplo ali, ele é jogado várias e várias vezes, né? Na cabeça da pessoa, e a pessoa diz, não, os caras têm razão, poxa. As mulheres são tudo isso, é melhor eu ficar sozinho, não buscar mais nenhum relacionamento, correr atrás do meu dinheirinho, vou malhar, vou juntar meu dinheiro, vou fazer meus corres, vou ficar solteiro, né? Porque tá... Pois é, então... E aí tu tem a figura também, a gente não falou da questão do alfa, né? Desse cara que ganha 20 mil, que é bonito, que é shapeado, que não chega a 1% da população, né? E então, um grande número de mulheres vão ficar sem ter esse alfa, né? Que vai... Eles usam o que de parede, de pareto. E vão ter que se contentar lá quando tiver perto dos 30 e pegar um beta provedor, né? que é o que eles falam, né? Beta provedor, aquele cara que ajuda a criar os filhos, que ela teve do alfa muitas vezes. No meu caso, eu sou um beta provedor, então. É um beta provedor, acho que todos nós. Eles usam aquela regrinha da luz. 99% de nós somos betas provedores, né? 20% dos homens pegam... Sem outro, ele tá bem shapeado, né? Alto também. Pobre dele. Agora, nós temos aqui a última frase aqui, vamos colocar. Qual é a preferência das mulheres, né? Seria... É gozação, tá, gente? Eu gosto de moreno, tatuado, cara de bandido. Ai, Deus! É isso. Então, cara, moreno, tatuado, cara de bandido. Gente, assim, ó, tem uma coisa assim, ó, pra gente sair um pouco também, assim, e trazer um pouco de antropologia, talvez, sociologia, para esse tipo de questão. O homem, na realidade, eles usam isso aí que eu vou falar. Os caras da Red Pill, eu desconfio que eles usam muito isso aí, que é da natureza do homem. Porque a gente, antes de sermos
pessoas civilizadas, digamos assim, pá, que são mais para incivilizado, na história da natureza humana, né? O homem realmente, ele tinha tinha um papel, por obviamente as características biológicas, físicas dele, né? De ser provedor. Não de ser provedor, porque a nossa sociedade era bem mais coletiva. Então as mulheres tinham um papel muito importante também. Sim. Tá? Então, o homem não exercia o poder porque era o mais forte, não tinha essa concepção. Mas não tinha essa concepção de família também. Não, aí o surgimento da Nós família. voltarmos lá na série. A teoria do surgimento da família é o seguinte, que pode ser usado. Herança, né? Que pode ser usado pelos Red Pill é a seguinte. O homem pré-histórico, ele não era um homem que ele vivia com uma mulher, não era uma sociedade monogâmica. Não era tribal, era bem... Era uma esculhambação. não era. Sim, na visão nossa. Era uma esculhambação do nível dele. Era uma vida mais natural. Sim. Entendeu? Porque nós não... Então, o que acontecia? A mulher, ela, para prover alguma coisa para a prole, porque as mulheres, um detalhe interessante é que as mulheres, elas entravam no período fértil. Juntas. E aí... e aí elas viviam todo mundo junto. Sim, ela entrava no período fértil e ela em seguida ela já ficava grávida. Sim. Tá? E aí ela perdia o laço, porque aí ela não liberava os hormônios, é aquilo que atraiu o homem, o homem não ficava perto dela. O homem não ficando perto dela não ajudava ela na proteção nem na criação da prole. Sim. Depois que a mulher tinha o filho e seguia amamentando, ela também não era atrativa, porque o progesterona dela, se não me falha a memória, os hormônios, caíam, ela não tinha aquele atrativo sexual, e o homem não, que as outras fêmeas do bando. Sim. Só que ela, nesse tempo ela ficava desprotegida, porque ela precisava da força, aí sim, do músculo, para ajudar ela a criar a prole, e para ajudar a procurar comida e para fugir, para se proteger das agruras daquela época, que eram muitas, né? Sim. E aí o que ela percebeu? E é uma teoria da criação da família. Ela disse assim, vou burlar esse período fértil meu e os Red Pill vou utilizar mais, já que é a cópula que ele quer todo o tempo, porque é da natureza humana, eu vou burlar esse meu período fértil e vou ter o momento ato sexual mais vezes fora do meu período fértil. Sim. Isso vai fazer com que ele fique perto de mim e me ajude na criação da minha prole. Isso vai trazer uma chance maior para que a minha prole sobreviva. Porque ele vai me ajudar E aí foi o núcleo, talvez, familiar, o primeiro núcleo familiar. Ou seja, não foi uma coisa que o homem foi o responsável, o homem não. A mulher se utilizou desse subterfúgio que é bom e surgiu o primeiro núcleo familiar. Foi uma associação coletiva. Interessante esse ponto de vista. Interessante. E aí criou-se os primeiros núcleos familiares societários, as primeiras tribos, entendeu? Mas não foi uma coisa pensada, foi instintiva. Talvez uma necessidade, né? Uma necessidade, muito bem, exatamente. Mas assim, o que a gente se recorda mais, assim, em termos de surgimento do núcleo familiar, foi a necessidade do homem de garantir um herdeiro que fosse filho dele. Então, aí ele tinha especificamente uma mulher só para ele, para poder ter filhos que sejam dele, para poder deixar esses bens pro... Isso aí foi muito depois. Isso aí é para garantir o direito à propriedade. Sim, é verdade. E o que eu tô... Séculos depois... Porque a mulher tinha que casar virgem, né, que era a única coisa que a gente tinha, que o filho era virgem. Sim, mas aí nós já entramos numa sociedade patriarcal. Mas ainda dentro do período de pré-história. Não, aí já é Idade Média já. Idade Antiga clássica, talvez. A Idade Média. A Idade Antiga já tinha. Sim, já tinha. Grécia, Roma. Os familiares casavam entre si, entre meio-irmãos, primos, para poder manter o espólio e até aumentar. Dentro da família. Então, essa é a origem, entendeu? E eu acho que agora do jeito que a gente vai, cara, essa questão... As mulheres, tu vai cobrar as mulheres porque... Tu vai cobrar muito as mulheres por quererem ficar
um cara que ganha bem 20 mil, 30 mil, sei lá, é um pouco equivocado. Às vezes a pessoa é pistoleira, é bandida, é isso, aquilo, é interesseira. Mas é a natureza dela também. O homem ficou o tempo todo Nossa, tá selecionando. concordando com... Não, eu tô não, porque é a natureza dela, não, é uma natureza. Mas a gente naquela também existe isso aí. Uma tentativa de sobreviver ao meio. Mas assim, ó, da mesma forma como a gente escolhe, né? Geralmente a mulher mais atraente, a mais bonita. A jogada desse povo é jogar com essas verdades aí, cara. É jogar com insegurança. Ó, esse negócio que o Paulo falou, primeiro vai ser interessante. Com certeza. Por quê? Porque há teorias que o homem, porque o que nas espécies animais hoje, o que a fêmea olha no macho para querer copular e procriar, para ter uma prole mais saudável? E que é natural, e que tenha maior propensão ao êxito futuro, que se perpetue aquela descendência. O cara tem que ser saudável. Ela vai pegar aquele que tem a plumagem mais bonita entre os animais, o pelo mais vistoso. A cara mais de bandido. Não necessariamente, porque é interessante. Eu não sei se eles pegam muito esse discurso, essa pegada aí a respeito disso, né? Esse uso da antropologia. Não, sabe por que eles falam essa cara de bandido? Isso é porque muitas vezes a mulher ela quer ter uma emoção no relacionamento dela, né? Então ela procura aquele cara que tenha mais atitude, né? Que provoque mais fortes emoções, né? Estudos, Paulo, que é a questão da cara do bandido é o seguinte, a mulher sente-se mais atraída, isso foi estudos feitos na Inglaterra uns anos atrás. Isso que é bom sociólogo. Quando a mulher sente-se mais atraída pelo homem com a barba mais mal feita, com uma cara mais... É quando ela está no período fértil dela. Entendeu? Então até tem... Aí, quando ela não está mais no período fértil dela, poxa, a gente está falando, poxa... Vamos ver as coisas da biologia. Acho que eu vou chamar um biólogo. Então é melhor chamar... Então eu acho, tem essas teorias, né? Que ela teria mais propício a isso, né? E aí nós temos a figura do alfa, né? Não coloca, não me faz isso. Daí... É uma coisa sempre a ser discutida, a gente tem que ouvir. Claro que eu não concordo com essas barbaridades que tem muita. Como é que eu coloco assim, ó? Tudo na vida, né, tem as suas exceções. É o que tu não pode pegar as exceções e tornar elas regra. As regras. Não. Eu acho que tudo tem que ser discutido, eu acho que tudo tem que ter um bom senso. E a gente não está vivendo uma era do bom senso, principalmente porque pela essa questão material da vida das pessoas, essa questão dessa ansiedade, desse desespero das pessoas, né? Pela uma tranquilidade na vida. A gente não está vivendo uma era da ansiedade. E outra é o acesso a muita informação, né? Acho que nós não fomos concebidos para ter tanta informação como nós temos hoje, né? Não fomos concebidos para não ter um momento de pausa, né? Que a gente acaba via celular, via computador, via essas redes sociais, tendo uma carga de informação 24 horas por dia, né? Não fomos biologicamente concebidos para ficar tanto tempo. O mais perto que a humanidade tinha chegado antes era a Biblioteca de Alexandria, né? Então, eu acho, galera, que nós ainda devíamos... esse podcast não foi o suficiente, né? Mas talvez nos nossos próximos áudios aí, nós não gravamos ainda sobre esse assunto, né? Mas eu acho que seria legal a gente voltássemos um dia, né, a falar sobre esse tema, né? Até porque a gente deixou de falar de um monte de outros temas aí. Com certeza. Então aí... Agora nós temos que ver outro tema aí pra gente... Não, mas acho que não sei, vamos encerrar, né? Vamos. Muito extenso para... Não, com certeza, não. De outro tema. Mas eu só pergunta, tu aprovou o Campari? Eu aprovei. Tu trocaria cerveja por Campari? Eu prefiro cerveja também. Tu acha que o calvo do Campari é de um mal e não aceitar a cerveja da moça? Ele recusou. Recusou a cerveja da moça. Porque queria continuar tomando o Campari dele.
Eu acho que ninguém fez mal, a campanha não é tão boa assim, né? Se bem que só ele é assim. É muito caro pra conversa. Eu prefiro suco de uva. Né? Eu prefiro uma cervejinha ou um vinho, eu prefiro um suco. Não, porque não dê pra tomar um campanha de vez em quando, né? Não vamos ser tão injustos assim, mano. Então, Encerramos por aqui? encerramos por aí. Então, até a próxima, pessoal. Foi um prazer. A gente vai procurar postar vídeos mais seguidos agora. E até se vocês tiverem sugestão, algum tema que a gente possa abordar, pra gente ter uma dinâmica, um contato com quem está nos assistindo, a gente troca uma ideia. Eu espero Tá, pessoal? Então, Bye.